Boa noite, seja bem-vindo à primeira edição do mês dedicado às mulheres deste programa que fala no feminino sobre política. Hoje, edição de 6 de março, seja bem-vindo a mais uma edição de Política no Feminino. Portanto, cá estão as nossas convidadas que eu passo sem mais delongas a apresentar. Maria Bulenfo é politóloga, nossa convidada residente. Boa noite, como está? Boa noite, Hilda. Boa noite, caros ouvintes. Os nossos acompanhantes, principalmente aqueles que estão na diáspora, e aqui a minha solidariedade para aqueles, a situação que está acontecendo no Irão, os nossos irmãos angolanos se encontram em Dubai, em países próximos a esse, que Deus os proteja, e a prestar a minha verdadeira solidariedade a todos esses. Está connosco também a Gisela Duro, é politóloga, nossa convidada residente. Gisela, boa noite e seja bem-vinda. Como está? Boa noite, Hilda. Estou bem, obrigada. Uma boa noite extensível às minhas colegas do painel e hoje uma boa noite especial a todas as mulheres que nos acompanham. Sim, em especial a senhora, a minha mãe, Eugênia da Silva. Canguim Buenas é escritora e nossa convidada residente. Boa noite, como está? Boa noite, Hilda Bolei, é um prazer estar consigo. Está muito bonita também com esse cor-de-rosa. Feliz março e boa noite às minhas queridas politólogas. Eu tenho estado a aprender muito e quem me dera fazer novamente um curso, talvez uma pós-graduação. Politólogas. Admiro-vos, sabiam? Muito obrigada. Boa noite, manas e manos na diáspora. Março, mãe, mulher, maresia. E nós aqui estamos para, na verdade, também dizer um parabéns aos homens que são os filhos das mulheres. E seguimos. Vamos então com o primeiro tema forte desta edição de Política no Feminino. O Presidente da República defende continuidade da luta contra a corrupção e a impunidade na abertura do ano judicial. Ou seja, na abertura do ano judicial 2026, a 3 de março, em Luanda, o Presidente da República, João Lourenço, reafirmou a luta contra a corrupção e a impunidade como prioridade permanente. O chefe de Estado angolano destacou a necessidade de firmeza, ética e celeridade processual, alertando assim para o impacto negativo da morosidade no desenvolvimento económico e na confiança no sistema judicial. Maria Bulenfo, eu começo por si. Portanto, o Presidente aproveitou o momento da abertura do ano judicial para reiterar este combate em relação à corrupção e também à impunidade. E a pergunta que lhe faço é quais foram principalmente os dados que se podem verificar e avançar agora nos últimos anos em relação a esta luta contra a corrupção e como é que se podem tornar fortes as instituições como tribunais, procuradoria, até a polícia investigativa? Muito obrigada, Hilda. Em primeiro lugar, desde já nós temos que saber que a semana passada foi a tomada de posse de vários juízes que foram enviados a nível das províncias e é aí onde o tribunal, o juiz do Tribunal Supremo em falar sobre a corrupção existente. Bom, aqui nós temos várias partes a elencar, porque depois da abertura do ano judicial conseguimos ver ali o advogado também a falar sobre essas questões. A pior das questões que eu pude perceber é também a questão das instalações. Nós vimos que às vezes os juízes são obrigados a levar dossiês em casa para tratar certos assuntos lá. E quanto a esses assuntos, normativamente somos humanos, há questões de extravios e às vezes o ser humano não é perfeito, porque quando algo está ali, naquilo de levar, pode esquecer alguma coisa, mas isso tem levado de que modo ao nível da corrupção. Nós temos que ter instalações, principalmente, necessariamente, quando a corrupção é elevada, é praticamente a continuidade da semana passada, que esta semana todas fomos brindadas com a questão da corrupção. Bom, a corrupção não é algo estranho na nossa sociedade e é um cancro a combater que nós temos tido cotidianamente. Para tal,
nós vimos que os dados são mesmo elevadíssimos e precisa-se combater como? A partir de nós mesmos. Porque quando há corrupção, as famílias sofrem. Quando há corrupção, a sociedade para. E às vezes, por falta, a corrupção leva-nos ao desleixo. Este desleixo leva em estagnação processual de vários assuntos em todo o extrato social ou em todas as instâncias que fala de justiça. Hoje o cidadão pacato às vezes perdeu a confiança das instituições, principalmente da justiça e todas elas mais outras. Então nós temos que procurar aqui trabalhar de uma forma a encontrar, dar resposta a esse quadro que tem sido um câncer, um cancro dentro da nossa sociedade. Se nós formos a ver, há aquela sensação de impunidade das pessoas que dirigem ou então de alguém que eles... Não é simplesmente que nós temos que ver que são feitas as leis, mas precisamos da implementação delas e aplicada dentro da sociedade, principalmente nas famílias mais vulneráveis, que são essas que não têm tido a possibilidade do alcance da justiça. Precisa-se trabalhar mais, principalmente na consciencialização. Até que ponto, e quando fala Maria, deixa-me aproveitar, quando fala sobre impunidade, até que ponto é que a impunidade é um problema para o sistema, a estrutura judicial em Angola? Eu até não diria simplesmente estrutura judicial, porque quando a estrutura judicial tem impunidade ou então a corrupção, o país está em colapso. Porque é ali onde se encontra, nós podemos encontrar respostas adequadas a tal. E isso também influencia de que maneira a falta de termos aqui pessoas em grande posse, porque um grande investidor a vir de um país, ele tem que ver o sistema judicial funcional. Porque ele sabe, se hoje ter algum problema com a sua mercadoria, qualquer que seja, qualquer cidadão ou extorsão, ele quer uma resposta digna, justa e imediata. Enquanto isso, nós devemos saber que os grandes empreendedores, para vir para aqui, eles investigam nossos países, eles fazem um estudo daquilo. E qual é o retorno que eu tirei? Principalmente a justiça, se não for uma justiça de plena confiança para o cidadão, porque esse investidor que vai vir para o nosso país é um cidadão, pode perder sua, vai fazer parte dessa massa social que nós temos. Então, sendo assim, ele precisa de respostas para tal. Então, é necessário trabalhar-se nisso, porque eu tenho visto a luta e a guerra que se faz para o desenvolvimento do país. E isso não ajuda nada e destrói o país e que faz recair economicamente o país. Falou bem o Presidente da República no seu discurso, quando disse que a corrupção destrói as sociedades, destrói as economias, sim, porque como é que ele vai destruir a economia quando eu, Bulenvo, pretender investir num país onde eu não tenho segurança? Porque a justiça é a segurança social. A justiça é aquilo que cria equilíbrio para nós. Como é que eu me sinto seguro? Me sinto seguro quando eu tiver qualquer litígio, qualquer assunto a resolver com alguém e eu terei uma resposta. Indo mais além, as comunidades. As comunidades não têm onde recorrer, principalmente quando vai para a SIC, a morosidade processual. Esses processos todos, e muitas das vezes, ele depende de um pequeno dinheiro. O tempo que leva, a PGR, é uma série de problemas. E às vezes tem aquela pessoa que faça uma queixa, mas em detrimento a demora, a pessoa é logo libertada. E esse homem que está aí, principalmente, eu falo muito das comunidades, porque é ali onde está o problema. Às vezes, nós que temos, as pessoas que têm posses, eles têm advogados, essas pessoas não têm. Eles não conhecem, desconhecem a lei do direito de ter o advogado por causa da certidão de pobreza. Nem isso tem, porque não passa a informação. O cidadão pacato não sabe que ele tem direito a um advogado. E ele vai para uma justiça sem ninguém o defender. E lá mesmo também na Procuradoria é necessário que tenham advogados voluntários imediatamente e o Estado precisa criar esses mecanismos, precisa criar essas plataformas, precisa criar, até porque a plataforma já existe, mas os mecanismos para a defesa do cidadão, qualquer que seja ele, que esteja dentro da nossa sociedade. Quando fala aqui de mecanismo, Gisela Duro, olhando para tudo que o Governo, principalmente as medidas de combate à corrupção que foram gizadas até a atual data, na sua opinião, têm sido suficientes? Que avaliação é que faz? Bem, o presidente João Lourenço, falo de 2017, no pleito eleitoral de 2017, quando torna-se presidente da República, ou até antes,
o combate à corrupção era a cabeça de cartaz da campanha e posteriormente da governação. E nós vimos um empenho, um engajamento a nível muito pessoal de governo do presidente João Lourenço para o combate à corrupção. E fomos vendo alguns resultados. Mas qual é o calcanhar de Aquiles na situação angolana, independente dos esforços que são empreendidos para que se combata de facto a corrupção? É a questão da impunidade. Porque, ora, vejamos, o que é impunidade, afinal? É a ausência de punição. Alguém comete, alguém faz um ato ilícito e não há, às vezes não há uma investigação, e mesmo quando há investigação, não há uma punição legal ou sequer social. O grande problema para mim, e essa é a resposta, Hilda, é a questão da impunidade. Ou seja, aqui esse combate tem sido mais, em termos de prioridade, tem priorizado mais a punição ou a prevenção? Na verdade, a punição e a prevenção andam de mãos dadas, mas vamos fazer o seguinte desenho, vamos olhar para o desenho angolano. Quando um político, um governante é tirado do cargo X ou Y com alegados indícios de corrupção, qual é o processo? Onde chegamos, nós vimos várias exonerações, não aquelas que são normais, aquelas que saiu do cargo porque chegou o momento daquilo que é o trabalho, não viu-se resultado ou os resultados foram ínfimos e viu-se a necessidade de troca. Mas nós estamos a falar a nível ministeriais mesmo, que houve situações que havia crimes cometidos e foram afastados até hoje. Não sabemos se há investigação, não sabemos qual foi a punição. Por isso é que eu disse, a punição do ponto de vista legal ou do ponto de vista social. Isso é impunidade. Então, as pessoas já não há receio da corrupção. Era no princípio, o combate era novo, era o que estava-se a falar, era a narrativa do momento e, de facto, foi eficaz num primeiro momento. Agora, o que é que acontece? Sabe-se que é um combate à corrupção, é corrupto e está provado que é corrupto, mas não está alinhada a uma punição de facto. Então, torna a posição dos corruptos confortáveis. Agora, o que se fazer nesse momento é a transparência radical e total, com reformas que, de facto, viabilizem o combate à corrupção. E essa reforma passa por uma punição real, Hilda. O que nós precisamos é de punição real, de nomes na mesa, quem são que fizeram o acompanhamento de processos que nós fomos vendo, os mais badalados, são ínfimos na nossa realidade. Nós estamos a falar de um problema que é conjuntural. Estamos a falar nesse caso, a comunicação do presidente foi na abertura do ano judicial, mas nós estamos a falar a nível de ministeriais, naquilo que é a governação total, o executivo em si, com seu cabeça, nesse caso que é o presidente da República, e eu vou usar uma fala da doutora Bulevo, que ela fala sempre no programa. O presidente não trabalha sozinho e muitas vezes ele é colocado numa posição tendo em conta os que vêm abaixo dele, porque ele é o presidente da República, mas na nossa realidade ele é o chefe do executivo. Então, se um setor ministerial há essa mancha, afeta diretamente a pessoa que é o chefe do executivo. Então, é necessário que haja essa punição. E falou também da morosidade processual. A morosidade processual. E esse tema vem já da comunicação reveladora que o presidente do Tribunal Supremo fez a semana passada. E nós estamos a falar com pessoas que ditam destino, ditam vidas. São pessoas que trabalham com o que há de mais sagrado, que é a lei. Ou seja, um sistema judicial completamente independente. Completamente independente. Por isso a transparência tem de ser radical e a reforma necessária é exatamente a independência e a punição dentro. Porque na semana passada falamos da indisciplina e da corrupção dentro do sistema judiciário. Preciso arrumar a casa. Ali dentro mesmo tem que se tirar as ervas daninhas. Já disse o ditado, uma batata podre, num saco onde tem batatas boas, o saco todo vira
um caos. Então é necessário que no próprio sistema arrume-se a casa, mas com punição. Agora até isso menos, mas há algo que ouvimos muito aqui no nosso mercado político que chama-se, falam de jogo das cadeiras. Mas eu sugiro que o jogo das cadeiras agora seja a cadeira dos réus, no sentido de responderem. E a punição, não só do ponto de vista legal, eu volto a tocar na tecla, do ponto de vista social também, porque ali passa pela prestação de conta. Quem é o patrão? Outra comunicação do Presidente da República. Daí vê-se a intenção. Ou seja, aqui a inclusão da sociedade civil, da imprensa. Quando o Presidente fala que o meu patrão é o povo, ele é o chefe do Executivo. Se eu, a Hilda, todas nós e todos os angolanos, os 36 milhões são patrão do Presidente da República, obviamente somos patrões daqueles que vêm depois dele, nesse caso os órgãos ministeriais. Então é necessário que haja a prestação de conta. E essa punição social tem de saber, nós temos de saber, se o ministro X saiu, no seu ministério havia situações de corrupção, qual é o posicionamento do ministro, o que é que levou à exoneração, se é de facto por essas situações que acontecem de corrupção e impunidade dentro do ministério ou não. Ou que até o ministro estava a tentar combater e não conseguiu e o presidente trocou. É isso que nós precisamos, porque fica tudo muito nebuloso, parece, e às vezes somos injustos com pessoas que são inocentes. Às vezes sabemos que no ministério tal, na agência Y, acontece isso e o ministro foi trocado, o ministro é corrupto. Às vezes nem é isso. O ministro nem tem nada a ver, um sistema crônico que já há naquele ministério e que o ministro simplesmente não conseguiu dar resposta e obviamente troca-se para ver esse problema solucionado. Mas tudo isso acontece por essa falta de punição social, pelo menos, e obviamente a própria punição legal, porque até o momento, e eu já aqui separei os casos mais badalados que nós temos, que são ínfimos, tendo em conta uma realidade que desde 1975 e 2002, muito especificamente, que nós adquirimos a paz, nós viemos de uma sequência galopante do agudizar da corrupção. Até 2017, que foi esse comunicar do combate à corrupção. Então, passa muito, o sucesso do combate à corrupção passa pela quebra da impunidade. É necessária a punição legal e social de todos envolvidos em atos nefastos e ilegais. Canguimbo, eu gostava que falasse também sobre isso. Como garantir a continuidade deste combate à corrupção e também, claramente, trazer a sociedade civil e outros órgãos para este combate? Hilda Belê, eu estou lembrada quando, e já foi dito aqui pelas colegas, na verdade, a nomeação, a eleição do Presidente da República, deu 6 meses, um prazo para que todos pudessem reaver o que tiraram, podemos assim, no erário público. E eu falo verdadeiramente, enquanto angolana, com muita tristeza. Os nossos irmãos, algum deles, o dinheiro que é nosso, transportaram lá para fora e até agora eu penso que o governo e principalmente as instituições a quem de direito, de justiça, têm estado a empreender esforço no sentido de reaver, digamos assim, aquilo que é a dor, o suor e o sangue do povo angolano. Então pensamos nós que há necessidade de reforçar as leis. E não só, sabemos nós também que as leis são morosas, é que a população quer o já, mas as coisas não são resolvidas conforme nós pensamos. E assim sendo, é preciso, naturalmente, nós também sermos pacientes e resilientes. Mas aí está a nossa população, porque pessoas há que compraram, até não compraram, aquilo é tudo do Estado, tudo que é do erário público não é de ninguém. Tem que se tirar as casas, os carros, e a população que sabe tem que denunciar. Porque só assim é que nós vamos poder trabalhar. Nós ocultamos, porque o indivíduo, quando é nomeado, tem que ter essa consciência, não é verdade? Que está ali para prestar serviço à pátria. Porque veja,
A necessidade de fogos, de centralidades do Quilamba, centralidades do Sequele e tanto. E dizer aqui que houve aqui uma situação danosa. As casas não estão boas. Não estão. Então eu penso que as leis devem ser reforçadas. É preciso, na verdade, denunciar, não importa quem é. Porque não importa ser ministro, ser diretor, ser funcionário público, que também participou de uma maneira ou de outra também. Nós vimos que pessoas há que tinham casa nos Estados Unidos, que eu não sei aonde. É uma tristeza. E nós hoje estamos a passar por situações tão difíceis devido a essas pessoas com esse desvio de comportamento que não amam Angola, que todo o dinheiro que está lá fora. Precisamos de mais escolas, cada vez mais escolas, postos de saúde, precisamos de mais estradas, precisamos de tudo. Agora é preciso fazer essa introspecção. E essa introspecção... E essa facilidade. Desculpa só, Hilda. E depois aí contactar a quem de direito lá fora também para reaver o nosso dinheiro. Quer dizer, gasta-se muito dinheiro até para reaver o dinheiro que é nosso. E quando fala dessa introspecção, Kangi Moenanas acredita que, além de recuperar esse dinheiro, e tal como deixou muito claro o Presidente da República, é importante que se responsabilizem essas pessoas, não é? Mas, tal como disse a Gisela Duro, essa responsabilização transparente para que o povo volte a confiar no sistema judicial angolano? Naturalmente, a transparência, quer dizer, tem que ser clara como a água, não é verdade? Porque toda a população também vai se sentir feliz. Qualquer uma de nós que aqui está, enquanto pessoas, enquanto cidadãos, nós sentimos-nos felizes quando nós vamos saber, não é? Que a instituição tal, o fulano de tal, enquanto dirigiu aquele projeto, aquela instituição, não dirigiu convenientemente e, como tal, não está em condições de prosseguir o seu trabalho. É exonerado e aí também tem o Tribunal de Contas, naturalmente, que vai fazer análise daquilo que foi gasto e que não. E eu penso que, Hilda, nós por vezes estamos aqui a falar, mas nós sabemos quais são os problemas que nós temos. E de que forma é que nós temos que fazer para, eu já não diria colmatar ou pelo menos minimizar, porque há vícios crônicos. E então também, do ponto de vista pedagógico, as instituições como tal têm que trabalhar. E penso eu que deve haver... não sei se eu diria rubrica ou programa, no sentido de chamar a atenção, consciencializar as pessoas, não é, que estão nessas áreas. Olha, nós vimos então o problema da AGT. Cada dia que passa vamos para as redes sociais, estamos a ver escândalos e mais escândalos. É preciso tomar medidas. E volto a reiterar, Hilda, a questão é de reforçar as leis. É o Sr. António tem que justificar. Ao longo dos anos houve cabimentação. O que é que você fez? Foi para o seu bolso por quê? O dinheiro na sua pertença. Você tinha que fazer 1000 casas, você tinha que fazer aquilo. Então, penso que nós temos que ter a capacidade de justificar e pensar sempre. O erário público não é do meu pai, não é do meu avô. Ainda que fosse, nós temos que ter a permissão, mas é para você contribuir para a satisfação da população, porque o mais importante é resolver o problema do povo. Mas com esse tipo de gente, vão me desculpar, quer dizer, andam a caranguejar o país, não é? Quer dizer, a gente quer avançar e eles estão sempre a puxar porque não querem o desenvolvimento de Angola. E a doutora Bolev, que as colegas disseram, como é que o indivíduo vem para aqui, não é verdade? Para, naturalmente, criar parcerias de negócio com essa situação dessa mancha que nós temos, não é? Pessoas que não estão satisfeitas e pensam que verdadeiramente tudo que vai para o erário público na sua área é para o seu benefício próprio. Está mal. Então, vamos reforçar as leis, a justiça aí está, leva tempo, mas eu acredito que a curto, a médio e a longo prazo nós vamos encontrar soluções, porque os processos estão a andar. É preciso dizer à população também, as pessoas que lá estão nas áreas da justiça devem falar com a população nas línguas nacionais. Olha, o processo do senhor fulano, do senhor António, há processos que nós estamos a dar seguimento, porque quando nós ficamos muito calados também, nós não temos a capacidade de comunicar
comunicar com a população. Naturalmente, são esses distúrbios que nós estamos a ver, as pessoas entram em depressão porque a nossa população quer já e por vezes não entende como é que as coisas funcionam. Então, como tal, vamos dialogar cada vez mais. Não fique triste, porque o que é que acontece? Nós, quando estamos a falar verdadeiramente das coisas que não estão bem, das coisas que têm que se corrigir, as pessoas não têm capacidade de compreender. Então, ou vão ficar zangadas comigo ou contigo, porque a fulana disse não. Quem ama o seu país, toda crítica, desde que ela seja crítica construtiva, é importante para que nós possamos fazer introspecção e, acima de tudo, mudança de consciência. O que falta é pensar no país. E quando nós não pensamos, o nosso país é muito complicado. Então tem aquelas ideias antagónicas, não é? E até há quem ainda fica com saudosismo de coisas que nós já passamos, porque adquirimos a nossa independência em 11 de novembro de 75. É importante reiterar isso. É verdade. E conhecemos pessoas, conhecemos nomes. Quer dizer, ainda continuam. E continuam, a gente fica a parva com situações que nós vimos, não é? Então vamos denunciar. E até digo que, às vezes, os que vêm cá investir no nosso país são os corajosos, porque o verdadeiro investidor... Prejudica esse ambiente de investimento. Sim, porque eles chamamos de corajosos porque são eles que conseguem investir dentro do nosso país, vamos ser sérios, num país em que nós mesmos continuamos a destruir. Nós mesmos continuamos a falar, também a doutora Canguimbo, a Nanás, a questão da gente, já falamos aqui, sérias coisas, as reformas que foram feitas, infelizmente é tanto esforço, e a pessoa tem que colaborar. Disse bem, eu tenho dito, com o Presidente da República, ele cria programas, ele não pode ser omnipotente nem omnisciente. Tudo que é planificado... E os crimes não são... Desculpa, doutora Bolero, os crimes não são transmissíveis. Por vezes nós estamos aqui, porque não é bajulação, porque eu bajulo conhecimento. Mas então, se o Presidente da República nomeia, você não cumpriu cabalmente as suas funções e, como tal, que culpa tem o senhor? Não, mas como sendo em todas... Nós isso é uma questão de mentalidade também. Desculpa, doutora Borlev, tem que exonerar, porque já há denúncias e há também, eu tenho estado a dizer, claro, que o Presidente, independentemente de tudo, há coisas que têm conhecimento, mas não é conforme nós pensamos. É preciso ter mais dados para chegar na hora e poder fazer. Doutora Canguinho, sim. Eu penso que, às vezes, o que tem acontecido entre nós é mais troca de cadeiras ao invés de exoneração. Porque quando alguém é exonerado e cometeu, assumir as suas... Porque nós temos aqui, na verdade, as suas responsabilidades. Como é que é? É o Presidente que tem culpa? Não. Não está a falar de culpabilidade. Não, mas é uma questão que eu ouço. Mas é mesmo para acabar com a impunidade. Pois é, mas aí está, as leis existem. O senhor Presidente, mas nós temos que ter essa consciência. Vocês nomearam-me como tal, não é verdade? Sim. Eu tenho a minha responsabilidade de cumprir cabalmente as minhas funções com zelo e dedicação, sem mexer no erário público. Mas, por vezes, nós vimos, não dá, o Presidente é que não faz e não acontece. Nós somos responsáveis pelos nossos atos. Eu já entendi. Era só para deixar bem claro, doutora Nós não estamos a dizer que ela é culpada. Então estamos todos estamos a dizer, mas há que haver punição para aqueles que cometem. E o Presidente, enquanto chefe de Estado, também passa... Nesse caso, nós temos o Judiciário, temos os tribunais ali, mas passa por uma exoneração. Passa por uma exoneração do ponto de vista político, do ponto de vista de governação. Chefe de Estado exonera. Mas o que é que acontece na nossa realidade? Não há um procedimento, ou pelo menos se há um procedimento, não chega a público. Sim. Quantos foram presos? Quantos foram condenados? Quantos, de facto, estão a ser investigados? Então, acontece o ciclo vicioso. Sai o Cicrano, entra o Beltrano... É questão da comunicação de que eu falava logo do início. É preciso comunicar. Que também cai. Sim. Mas ele cai nesse ciclo do problema estrutural da corrupção. Por quê? Porque não há impunidade. O máximo que pode lhe acontecer é uma exoneração. É todo um processo também, os processos, os procedimentos processuais levam tempo. E, na verdade, a vertente de comunicação é importante. Como? Mesmo aqui nós falando das comunidades, por exemplo, o cidadão não sabe que ele tem direito a um advogado. E essas coisas... Aí já o bastonário também é uma pessoa que eu admiro bastante. Tem essa tarefa também para com as pessoas que não têm capacidade de ter um advogado para poder defender. O cidadão, não sabe que ele tem direito a um advogado. Não sabe disso.
E não sabendo, falou bem da comunicação, todos nós devemos transmitir alguma coisa. Certo. Quando ele chega no SIC, tem um problema, devem transmitir a comunicação teve que funcionar a partir das instituições. E isso é que se chama humanização. Humanização não é simplesmente dizer a ética e o trabalho que nós temos, o conhecimento que eu tenho, está aqui dizer, a doutora tem uma área onde domina, e dizer que leva para mim e ajuda-me a fazer um livro, a escrever. É humanização, porque isso vem da alma. Então, em qualquer setor em que nós nos encontramos, olha que há processos que desaparecem. Há pessoas que nesse momento, e o que eu estou aqui a dizer é verdade, que o número de processos andam desaparecidos. Onde foi parar ninguém sabe. Não por falta de vontade, mas por falta de trabalho, de humanização, porque nós temos que ter responsabilidade. Tal como nós reiteramos a semana passada, a solução parte pela reestruturação de todo o sistema. Sim, é mesmo a reestruturação de todo o sistema. E todos nós temos a reestruturação do sistema da consciência. E o outro, temos aqui, eu quis dizer aqui, as nomeações. Doutora Canguimbo, sem querer coisa. Às vezes as pessoas acomodam-se. Sabe por quê? Porque eles sabem de qualquer modo eu serei nomeada. Mesmice, e jogo muitas de vezes até cadeiras. nomeado, não Mas é verdade, sem quando valência, vê sem capacidade a para lá exoneração, estar. a E vai certas contar com a pessoas, subordinada para o fazer. certas pessoas, a exoneração tem que ser efetiva. E ele tem que sentir, vir mesmo aqui para a comunidade, viver com o povo e saber qual é o sal que ele passa. Porque às vezes é uma pessoa exonerada e ele está lá em Dubai. Sim, é exato. Essa pessoa não está exonerada. A questão da Foi impunidade. exonerado cometeu lá ele está a fugir. contra o Estado. Imagina, desvios, uma série de coisas. E ele vai para Dubai, está numa boa vida, está em Portugal, boa vida. Parece está até um incentivo nos à paraísos, corrupção. nas ilhas. Isso é E grave. houve uma pergunta que a Elda fez, qual é o problema? É exatamente isso. É exonerado e há indícios de corrupção no seu ministério, onde trabalha, onde é o líder, e depois de ser exonerado com essa carga toda que traz, está no Dubai. Desculpa, eu também, quando for nomeada, o máximo que pode acontecer é uma exoneração que eu vou ter dinheiro para ir para o Dubai. Então, mais do que exoneração, E muitas das claramente, vezes também, a Associação da Inocência, Boleiro. às vezes eles são condenados, exonerados, muitas das vezes também inocente. Claro. Mas o bom é que você permaneça cá. São poucos que sofreram cadeias aqui e permaneceram aqui, aceitaram. São poucos. Então, conta-se, um ou outro. E isso é que é ser patriota. Uns fugiram para o Brasil, outros fugiram para Dubai, Ouviu outros queixaram fugiram mesmo para que for uma Portugal. calúnia, seja lá qual for. Deves assumir como cidadão. Estou sendo caluniada, vou me defender até provar o contrário, que eu sou inocente. E traz claramente mais confiança em relação ao público. Portanto, vamos seguir agora para o segundo ponto desta noite. Vamos falar sobre o Ministério do Interior, que cria um programa de apoio ao utente para a emissão de passaporte e carta de condução. Ou seja, no quadro do processo de modernização e transformação digital em curso no Serviço de Migração e Estrangeiros e na Direção de Trânsito e Segurança Rodoviária, o Ministério do Interior lançou um programa de apoio ao utente com o objetivo de acelerar e facilitar o descongestionamento dos vários documentos. Portanto, é um serviço de apoio ao utente baseado no reforço do atendimento personalizado ao público, a redução do tempo de espera para ampliar a emissão da carta de condução, passaporte e outros serviços indispensáveis. Gisela Duro. Portanto, tomar uma atitude do género pressupõe que alguns problemas de atendimento ao público também estavam a acontecer. Sim. Que problemas são esses e este programa, que melhorias práticas trará para a emissão da carta de condução e também do passaporte? Olha, tem problemas, pergunta a Elda. Para não falar em corrupção, eu vou falar da gasosa. Acho que é um português que todos conhecemos. Então, o grande problema é a gasosa. Nós até temos os facilitadores. Temos o esquema dos facilitínhamos, né? Nesse caso, não sei como é que... Mas até agora existe o esquema dos facilitadores, que eram dificultadores, porque também dificultavam o processo. Ou seja, nós estamos a falar do atendimento ao público, estamos a falar de funcionários públicos
que atendem utentes que são cidadãos. Mas mesmo assim, há cidadãos que precisam ser facilitadores, que não têm estudo na matéria, que não trabalham no Ministério, mas são indivíduos que procuram facilitar. E isso se tornou um esquema, estão conectados com os indivíduos que ali trabalham. E isso tornou-se um esquema de corrupção, a qual chamamos o esquema da gasosa, onde você paga os 50 mil da gasosa e os 50 mil aqui é um número fictício que vai se distribuindo. Os 50 mil passa pelo primeiro facilitador, que vai tirar os seus 5, o outro 2, o outro, até chegar no valor real que custa de facto aquele serviço público. Então, o que acontece com esse programa de apoio? É um bem-aja, mas nós temos o problema crônico, o problema estrutural, o problema que acabamos por trazer os hábitos de corrupção dentro de tudo aquilo que se cria exatamente para facilitar a vida do cidadão. Vou dar exemplos práticos, Emílio. Estamos a falar de passaporte e de cartas de condução. Acho que todo cidadão que já tratou passaporte e foi pessoalmente sabe que os facilitadores são os primeiros a entrarem. Vem alguém já com uma pilha de agendamentos e tudo o que é necessário, eles têm prioridade. E essa é uma realidade que acontece, e a Hilda perguntava quais são os problemas, ou é porque havia problemas. Esse é dos maiores problemas, carta de condução. Já houve tempo que não havia carta de condução, mas saía-se carta de condução por esquemas. É a nossa realidade, é o que vivíamos. Então, que esse programa de apoio ao utente venha de facto acabar, mas só será possível acabar com isso se admitirmos o real problema. Porque o problema real nem está tanto na forma como era feito, mas está no que se tornou, tendo em conta os esquemas que acontecem. Pegaram no esquema dos facilitadores, tornaram aquilo um contrabando. E, infelizmente, são de pessoas que trabalham dentro do Ministério. Então, o problema está dentro do Ministério. E quando fala sobre o problema está dentro do Ministério, nós olhamos aqui para esta informação que revela a existência agora de um centro de apoio que estará na Baía de Luanda, que, portanto, vai funcionar durante a semana e também nos finais de semana, mas que terá 30 dias, né? Vai durar 30 dias. Portanto, a minha pergunta é, se fala aqui de estrutura, não devia ser um programa diferenciado e não temporário? Devia ser um problema, devia. Por que é temporário? Por que é temporário? É exatamente, a doutora Bulevo falava há pouco tempo da humanização. A doutora Canguimbo, em reiterados programas, desde que eu estou no Política no Feminino, a doutora Canguimbo fala da multissetorialidade. Trabalhar com as igrejas, trabalhar com as administrações. É preciso um trabalho conjuntural, porque se nós temos esses problemas crônicos, e até são problemas que são observáveis, que nós sabemos quais são, soluções temporais e num curto espaço de 30 dias. Quem é que vai ter a carta? Isso incentiva a agudização do problema, ou seja, a gasosa. Eu preciso, se há 30 dias, há esse programa de apoio ao utente, eu tenho de aproveitar esse momento, porque senão vai ser aquela coisa que nós já sabemos, incentivação da gasosa, para não falar outra palavra, porque o outro tema falamos muito, incentivo da gasosa, e estamos a recuar. Então, eu acho que a comunicação seria uma fase experimental, para depois ver-se qual é a melhor dinâmica a aplicar para que, de facto, tenha uma cobertura nacional. Esse seria o ponto. Agora, em 30 dias, não sei, estamos na quadra festiva e estão a nos dar assim um miminho. Não, nós estamos a falar de um programa que facilita porque há problemas reais. Então, tem de ser um programa perene, contínuo. Maria Bulevo, aqui a sua opinião em relação a esta medida que claramente, tal como disse a Gisela, vai desafogar, mas que concorda que poderia ser um bocadinho mais extensivo? Olha, eu estava aqui a pensar em programa, desculpa-me, com todo o respeito que eu tenho, e respeito que, na verdade, é sentido de vontade de querer ver as situações resolvidas. Mas, infelizmente, nós, ultimamente, o angolano, nós temos no nosso ADN
à corrupção ou então a gasosa que circula. Estamos com muita diabetes. Essa diabetes que tem surgido, essas questões todas. Para mim, não acho isso veio para facilitar, veio para complicar. Digo isso porque não é o programa que complica. São os agentes, eu, Maria Bolenvo, é que complico as coisas. O que é que se devia fazer antes, então? Olha, nós precisamos de trabalhar, em primeiro lugar, nós mesmos nos humanizarmos primeiro. Eu, quando começar a valorizar aquilo que eu sou e o porquê que eu estou ali, quem me levou para ali, então eu prestarei um bom serviço sem necessidade até de criar vários programas. Porque o problema não está nos programas, está na pessoa. A pessoa angolana, ultimamente, tornamos-nos como verdadeiro ser. Enfim, é só Deus. Então, olhando para esse programa, Bolenvo, não vem aqui alguma automatização, já que se fala de emissão de documentos públicos, não vai reduzir o tempo, evitar aquelas filas longas? Minha querida, o nível... Será que nós fizemos o cálculo de quantos nós somos e pretendemos precisamos desse documento, querido? Que só vai levar curtos dias. Isso é para atender, talvez, como disse há pouco a Gisela, os facilitadores. Até porque eles podem existir, tem que existir agências que possam ajudar também nesses aspectos reconhecidos, criar uma plataforma, está tudo bem. O trabalho pode ajudar uns, mas não todos. Porque aqui está também outra questão. Quando nós falamos de... Há pessoas que nós temos hoje na sociedade que não têm telefone digital. Ele tem telefone simples. Não sabem manusear. Nem sabe manusear. Ou seja, e recordar que é um programa que tem a ver com aqueles que já emitiram a carta de condução, por exemplo. Pois, está tudo bem. De forma digital. Mas essa questão de digitalização, é necessário que haja pessoas que acompanhem outras. Nós temos N problemas para ser resolvido nesse país, em Angola, mas eu parabenizo a iniciativa, porque nunca nós podemos desprezar. Quando alguém cria um programa, deve-se elogiar, porque houve um certo esforço, há uma demonstração de vontade, mas nós mesmos é que somos os complicados, queremos complicar as situações. Infelizmente, até aqui o angolano não tem. Às vezes nós pensamos o bom atendimento. Há quem chega ali e diga bem, está tudo bem, vou atender, mas não é humano. Perdemos o senso, a boa vontade, aquele amor ao próximo, o patriotismo, a vontade de ver, porque primeiro tens que valorizar o serviço que lhe é incutido. Quando alguém te dá uma certa responsabilidade, é porque esta pessoa está a valorizar-te. Nós estávamos a falar há bem pouco tempo da corrupção na justiça. E a corrupção está em todos os setores, até no privado. Imagina que até empresas privadas há corrupção. Tu vais ali fazer uma compra, em certas lojas estiver cheia, a moça não te vai atender, tens que dar uma gasosa. A senhora gasosa, o tio gasosa, ele é tão grande cá neste país que vale mais que qualquer cidadão em Angola. É triste chegarmos até esse ponto, mas precisa-se trabalhar. A fiscalização tem que ser forte. Todos nós, e o que nós estamos aqui a fazer também, exercício de fiscalização, estamos a fazer o quê? Estamos a divulgar dados e a informar o que acontece nas comunidades onde nós vivemos. Há uma série de dislexia por parte de qualquer cidadão, porque quando eu, Maria Bolenvo, aceito e vejo algo acontecer no outro e não reagir, isso também é um erro. Então, há tanto esforço, programas que fazem para darmos resposta às questões, às vezes saem sem sucesso. Por quê? O problema não está no programa. O programa não está na iniciativa, está em nós. O cidadão angolano está mal. Precisa de mais formação, precisa se investir muito na formação. E precisamos perceber e valorizar o trabalho. Eu aqui faço um apelo a todos nós, qualquer um onde estiver, mesmo onde vem do seu coisa, valorize. Se veres um cliente apareceu ou um cidadão que apareceu perante a ti, agradeça a Deus, porque esse é que está a fazer acontecer, como diz o jovem, está a fazer acontecer. Porque hoje, se tu estás aqui, porque eu estou aqui porque alguém me está a acompanhar. Se não tiver quem acompanha, claro que o programa deixa de existir. E porque alguém tem contribuído. Então, todos esses aspectos precisamos valorizar. Nós temos que valorizar os nossos irmãos, temos que valorizar a nós mesmos, temos que valorizar a comunidade do outro. Há aquele também que atenda bem, mas é tão hipócrita
que às vezes ele, ai, tudo bem, então, sim, mas o sistema se foi. O sistema não foi, está ali. É tanto problema de sistemas. Enfim, eu nem quero deixar minhas dúvidas aqui. Portanto, é o que nos espera com este programa implementado pelo Ministério do Interior. E recordar aqui que são 400 mil usuários, portanto, aqueles que já submeteram a carta de condução e também o passaporte via normal pelo SME e outros órgãos. E o objetivo é garantir que estes recebam o documento de forma rápida e mais eficiente. Qual é a sua opinião, principalmente olhando para essa estrutura? Eu penso que todos aqueles que ali estão enquanto colaboradores do MANINT, e principalmente no CME, não é? Serviço de Migração Serviço de Migração em Fronteira, devem cumprir cabalmente com aquilo que todos os dias lhe dá, ou todos os meses, o pão nosso de cada dia, que é o seu salário. A minha inquietação, a minha maior inquietação, e por acaso estivemos a falar com as colegas, é essa questão de pessoas que não sabem manusear. E aí também vimos que agora crianças porque a mãe quer sair com o filho para tratamento ou um passeio, também tem que assinar, tem que ter um bilhete de identidade. Aliás, o passaporte. Então penso que é necessário refrescar as pessoas que lá estão, os colaboradores. É preciso incutir essa responsabilidade nos indivíduos, os especialistas que estão ali a lidar com essa documentação. A questão das cartas de condução, que também me inquieta, não é? Pessoas há que, ao longo do tempo, ficaram sem cartas, passaram um pequeno... sei lá, aqui é um documento que eles passam que é para, ao invés da carta, tem o verbete, não é? Verbete. Então, eu penso que, nesse momento, é um começo. Vamos encontrar sempre constrangimentos em tudo que surge como um trabalho, digamos assim, que nós não esperávamos. Mas nós esperamos, fazendo aqui o pleonasmo, nós esperamos que todos aqueles colaboradores do SME estejam com predisposição, com boa disposição, no sentido de agilizar o trabalho. Há treinamento, naturalmente, a instituição em si capacitou todos os seus trabalhadores, digamos, seus colaboradores, e como tal, devem ser céleres. Pude observar-os pela televisão, não é? A sua excelência, o Presidente da República, a sua esposa também. Então, penso que é preciso essa dinâmica, porque Angola tem 21 províncias. Agora, não sei como é que fica. Gostava de saber, mesmo através do computador, ok? A pessoa acessar o link, e é preciso que a comunicação facilite também. Ou seja, essa digitalização Sim. e estes serviços online podem reduzir principalmente a burocracia. Podem reduzir a burocracia, minha querida, mas por vezes há constrangimentos, ou não há, é difícil o acesso, demora, isso também do ponto de vista psicológico. Então, Canguembo, como é que no final se pode medir o sucesso deste programa, olhando para os 30 dias? Não é? É quando a população, na verdade, e principalmente a televisão-mãe, for fazer entrevistas às pessoas, ter essa estatística de que, na verdade, o trabalho é satisfatório, não é? Porque vão fazer. Nós queremos resultados. Nós temos uma densidade populacional de 40 e tal milhões, não é isso? Ou 30? 36. Agora 30 e tal milhões. Então, pensamos nós que no fim do trabalho temos de ter resultados de que 30 e tal milhões ou 25 ou 75%, digamos assim, 75% tiveram acesso aos serviços de imigração. E isso é qual é a antevisão que faz? Essa pergunta é extensiva. Olhando para o espaço cibernético, esta questão da modernização administrativa, a automatização dos processos, que antevisão é que fazem para o sucesso deste programa? Eu que... E na sequência do que a doutora Canguembo estava a falar, como é que nós vamos medir, e falava
nesse caso do testemunho, mas sem recorrer a uma via da corrupção, porque infelizmente nós, o cidadão angolano, é obrigado a se tornar corrupto ativo. O que é corrupção ativa? É você pagar, porque já sabes que vais enfrentar fila, vais enfrentar a própria morosidade, então vou pagar se o passaporte está 30.500 kwanzas, eu vou pagar 100 e eu vou ter um tempo curto. Então, ali também passa, o sucesso desse programa passa por isso. Tem que ter fiscalização. Sim, tem que ter fiscalização e passa pela celeridade, nesse caso, do processo, sem ter que recorrer a uma via facilitadora. E aqui, quando eu falo facilitadora, é do âmbito negativo. Agora, a antevisão é a mais positiva possível. Eu sei que a abordagem foi na ferida, mas, de verdade, eu sinceramente acho que vai ter algum progresso a partir do momento que se detecta o problema real e dá-se uma solução para um problema que é real, há uma intenção genuína de melhorar. E se é melhorar, e se é para melhorar, é focar no que a doutora Kanguemo falou agora, a fiscalização. Porque, obviamente, as TICs estão aí, e Angola tem abraçado a todos os níveis. Aqui no programa falamos muito a nível da medicina, ainda bem que está a ser transversal para todos os ministérios, porque precisamos dessa modernização, principalmente pela a demanda que nós temos, né? Nós somos um país agora com 36 milhões de pessoas e aqui também é um apelo para a cobertura nacional. No programa passado falamos dos 8 milhões que há de cidadãos que há em Luanda, não sei se era antes da divisão político-administrativa, porque, por exemplo, a parte de Viana, que já não é Viana, é Icolibengo, é uma outra província. Mas, independente disso, nós estamos a falar de uma cobertura nacional, com 21 províncias. E o sucesso não pode ser medido em Luanda. Não é porque dos 8 milhões de Luanda, 4 ou 6 estão satisfeitos. Então tem de ser um programa que isso é seja resumido abrangente. a nível nacional, é isso, é a abrangência do programa. E continuando aqui, claramente, vamos seguir e falemos agora sobre a produção de frangos. Angola produz 30.000 toneladas de frango por ano. O país produz anualmente estas 30.000 toneladas de frango e seus derivados, o número considerado reduzido tendo em conta o consumo. De acordo com o Ministro da Indústria e Comércio, Rui Mingues de Oliveira, só no ano passado foram gastos mais de 300 milhões de dólares com a importação de frangos. Maria Bulenvo, portanto, aqui o setor avícola nacional e esta quantidade de produção que ainda é muito reduzida olhando para a densidade populacional. Que desafios é que o país ainda enfrenta, principalmente olhando para os produtores? Sim, bom, em primeiro lugar, eu aqui faço o meu apelo e parabenizo a pronta disposição do povo angolano, que ultimamente tem se dedicado bastante na agricultura, na avicultura, tendo feito uma forma de tentarmos, com os avanços de diversificação da economia e procurando assim, de uma forma ou de outra, obtermos a nossa segurança alimentar e acabar com a forte dependência da importação, porque nós notamos que anos atrás tivemos um problema de importação de tudo que nós tínhamos, até principalmente a alimentação, até coisas como cebola que o nosso próprio subsolo pode dar. Aqui também parabenizar o Ministro da Agricultura, da Indústria, do Comércio, pela prontidão e o desafio que ele tem colocado para encontrar e dar resposta a esta questão. É na verdade, pouco, mas de muito, para quem está a marcar passos e é reconhecível e é bom quando nós temos esses avanços. E esse avanço deve-se a quê? Deve-se à resiliência do povo angolano. Do povo angolano, da juventude, porque nós temos também aí jovens que estão a empreender nesses aspectos, a dedicação a isso. Então, nós hoje conseguimos diminuir um pouco dos 300 milhões de dólares que se gastava, que já passa para um outro programa, um outro projeto. E assim sendo, nós temos que trabalhar mais. O desafio é olhar para as comunidades longínquas, onde pode-se capacitar ou
procurar orientar pequenos mais, e médios dar mais produtores. médios, sim, principalmente esses produtores, capacitá-los, não só no âmbito financeiro, e ajudar-los a ter a literacia de cada produto, qualquer ser que pretenderem fazer, para nós conseguirmos atingir as metas. E aqui também a industrialização é importante. Nós mesmo precisamos com os nossos bens, e aqui, na verdade, foi um desafio, é um desafio lançado também pelo Presidente da República, aqui parabenizar, porque é um desafio mesmo, e nós, como povo angolano, todos nós, eu tenho visto até deputados hoje, muitos entregaram ao campo, qualquer um quer fazer a sua agriculturazinha, já são passos bons. Nós não vamos deixar a agricultura familiar, mas precisamos também industrializar a agricultura dentro do nosso país. E aqui já são passos, reconheço, não podemos dizer que é mau, apesar dos pesares, mas precisamos alavancar mais o setor, buscar pessoas, independentemente de qualquer que seja, fazer um trabalho de inclusão, procurar ir ao encontro do cidadão. Tem pessoas com vontade também de fazer mais e possam encontrar essas pessoas onde eles estão, e assim podemos fazer o nosso país e construir e torná-lo mais belo que é. Gisela Duro, como fortalecer esta cadeia de valor da avicultura, desde a produção até a distribuição? Até a distribuição. Que pergunta, Aida. Muito obrigada pela pergunta, porque eu pensava exatamente nisso. Na disciplina de matemática, um exercício muito bom, chama-se problema. É pegar e tornar mesmo um problema de matemática. Se nós importarmos X toneladas para o consumo, e conseguimos, nesse caso, fazer a produção de 30 mil toneladas, quantas toneladas são necessárias para a cobertura nacional? Ou seja, para deixarmos de importar. E, nesse caso, o que é necessário para multiplicar ou triplicar, no caso, as 30 mil toneladas? É o problema. E resolvido esse problema, teremos resolvida essa situação. É um passo e é de parabenizar. Mas agora é, de facto, ampliar isso, é multiplicar pelo número de cidadãos que temos e que consomem. Porque nós somos tão consumidores de frango que depois, eu quando cresci era frango inteiro e coxa. E peito de frango. Depois começou a aparecer uma coisa tipo carcaça de frango, caixa de carcaça de frango. Mas quando apareceu a carcaça, bem, e isso é algo muito pessoal. A minha mãe comprava para os cães, mas depois já não passou a ser para os cães. Então, estás a entender? E nós estamos a falar... Depois saiu do uso. Depois saiu do uso. Depois saiu do uso. Então, estamos a falar de uma... Estamos a falar de um país que é um real consumidor. Então, se já temos uma produção de 30 mil toneladas, é possível. É só fazer, é só resolver o problema de matemática. É uma questão matemática aqui. Quais foram as formas, quais são as vias facilitadoras que nos permitirão multiplicar para uma cobertura nacional. E obviamente que podemos ser ambiciosos e depois pensarmos em exportações, mas o que é que nos falta? Quais são os condicionantes? O que é que impede de termos mais de 30 mil? Porque... E esse acompanhamento, eu sinceramente ficaria muito feliz se hoje... Nesse caso, estamos em 6 de março, temos Angola produz 30 mil toneladas de frango por ano. Daqui a 6 meses temos Angola produz 100 mil toneladas de frango, porque tendo em conta esses 30 mil, foi feito um estudo e um alargamento e aumentamos. Então, se formos nessa, pode não ser abrupta, pode ser gradual. Se termos esse ascendente, já é muito bom até atingirmos aquilo que é a cobertura nacional. Mas, obviamente, é um bem-aja, aqui está uma clara possibilidade. É real, é possível. Quais foram as vias, quais foram as formas? É ampliar para que tenhamos produção nacional que faça a cobertura nacional e, nesse caso, diminuirmos ou mesmo eliminarmos a importação. Canguimbo, esta amplitude passa pela formação técnica, investimento, tecnologia, para que fortaleça esse setor, não é? Naturalmente, atentamente pude ouvir as colegas e verdadeiramente também mexeu comigo o seguinte, olhar um bocadinho para a história do nosso país, com todos os problemas que nós vivemos. Ainda temos algumas províncias com terrenos, digamos assim, que precisam de ser desminados.
e foi feita aqui as contas, então pensamos que felicitar todo esse trabalho, não é verdade, que a curto, a médio e a longo prazo podemos sim dar continuidade. Temos que olhar para o país na sua totalidade. Aqui fala-se de Angola, mas não está-se a referir às províncias, até que, na verdade, já existe essa concentração de digamos, poideiras, como se assim dizer, de avícolas, não é verdade, de frangos ou coisa do género. Então, penso que temos muito trabalho pela frente. Temos que desminar, porque veja que Angola agora tem 21 províncias. Ali no Cuando necessita também. Numa outra província também. Então penso que todo o trabalho que está a ser feito, nós temos é que dar continuidade. E fala-me aqui da formação. É importante dar, sim, formação, principalmente essa densidade populacional jovem, que hoje também tem muito interesse em estar no campo, porque a galinha precisa, naturalmente, de estar num lugar para a criação, não é? Com muito espaço. Pessoas há que começam com 5, depois vai se multiplicando para mais. Então, como é que está o problema da desminagem também para se poder estender, e as contas que a colega fez aqui também para ampliar, para resolver o problema. Vamos sim resolver o problema quando toda esta Angola, por os problemas que nós tivemos, volto a reiterar, e pouco se fala sobre isso, nós ainda temos muita situação para resolver. Terrenos aráveis para a agricultura, para a criação de gado, e não só suínos, caprinos. Então, pensamos que o projeto está bom, e eu não tenho muito a acrescentar, senão pensei mesmo na desminagem. Se nós conseguimos desminar Angola toda também, é verdade que nós já não vamos ter importação e vamos gastar muito dinheiro. É preciso trabalhar, e para trabalhar é preciso ter dinheiro, e quando essa gente começa também a roubar o dinheiro e levar para fora, desculpa a expressão, mas não está bem. Bulenvo, e olhando para esta questão da amplitude, como é que se pode equilibrar esta produção nacional com qualidade e preços acessíveis para a população? Sim, na verdade o equilíbrio parte dos produtos que nós adquirimos. Já que nós já temos um nível de quantidade, de capacidade, além da capacidade de capacitar o cidadão, o pacato cidadão. Eu falo muito das comunidades, envolvê-los das comunidades. Nós temos 21 províncias. A diversificação a nível nacional, capacitar em cada província, a descentralização também pode ajudar no desenvolvimento e na aquisição, porque nós estamos aqui, esse problema da economia e segurança alimentar é a Agenda 30, que nós temos das Nações Unidas e que foi... E leva, não é, à segurança alimentar. Sim, e evitar a dependência da importação. Porque uma pessoa que importa fica difícil. Mas vamos aqui avançar. Capacitando esses homens, nós teremos pessoas em altura para responder adequadamente. Porque ele tem que ter o espaço. A capacitação passa pela formação para alugar o espaço, arranjar o espaço. E não só, precisa essa monitorização. Nós não chegamos a formamos ao financiamento, alguém, a ração, sim, a infraestrutura. E monitorar. Porque para você deixar alguém, um bebê começa a marcar os primeiros passos, apesar de estar firme, tu tens que ter certeza que a firmeza desse homem ou desse ser está seguro. Então, se nós fizermos isso com uma descentralização a nível nacional, teremos maior resposta. Porque nós não vamos a ver, isso está mais nos maiores centros. Luanda, Huila e coisas. Se nós olharmos por Cunene e olharmos para as outras províncias, Mochico-Leste, e conseguirmos responder, eu acho que podemos atingirmos os 100% do produto que nós desejamos. Capacitação, descentralização, sem olhar inclusão. Eu estou a referir-me aqui à inclusão, porque a exclusão, muitas das vezes, mandam-me a mim, Bulenvo, chego para ali, vou escolher a doutora Canguimba, a Hilda e a Gisela, que eu conheço. Quem estiver por trás da Canguimba não conheço, porque ela veio com a Canguimba. Não, a doutora Canguimba veio com alguém. Mana, queres fazer? Vamos falar, dá a licia. Podemos ensinar, incentivar, motivar as sociedades a fazer certas... Até porque esse cooperativas, doutora Bulenvo? É um povo que gosta mesmo de trabalhar. O nosso povo gosta de trabalhar. É uma população que reinventa-se. Imagina a questão da cana. Eles hoje, as mulheres conseguiram reinventar, entregar a cana cascada.
ela já bem tratada e vende. E revende tudo, porque isso alicia a pessoa que estiver a passar. E ele vai ter vontade de comprar. Quer dizer, se nós colocarmos aqui, principalmente as mulheres, as senhoras, porque hoje, maioritariamente, as famílias são uniparentais, elas é que são responsáveis das famílias, e disse sempre educar uma mulher e educar uma sociedade, porque, na verdade, quem investe numa mulher investe muito e bem. Na verdade, não estou aqui a dizer que não, os outros não funcionam, mas é importante, se nós tivermos potenciar as mulheres todas, sem olhar para quem trata em que for, nós teremos uma Angola desenvolvida e os resultados antes de 2030, nós teremos uma Angola a 100% desenvolvida e teremos uma segurança alimentar boa. E vamos ter resultados melhores de saúde, porque quando há segurança alimentar, temos uma saúde saudável. Então, precisa-se levar o projeto nas comunidades, precisa-se levar os técnicos para lá e também industrializar. Enquanto uns industrializam, outros trabalham do lado. Todos nós vamos conseguir atingir as metas se trabalharmos principalmente na inclusão, na formação e na monitorização das pessoas que forem cabimentadas. Portanto, Gisela Duro Melhor, para terminar, este impacto e crescimento da avicultura também, além de diversificar a economia, é uma forma de novos empregos, não é? Novos empregos, e estamos num contexto que fala-se muito dos empregos, porque precisamos, e aqui reiterar que a juventude quer trabalhar, precisa trabalhar, então todos estaremos envolvidos em que não ou essa vontade da juventude de trabalhar e essa experiência que nesse caso, quem está na matéria, quem é mais velho, vai passando. Então, temos aqui uma tríplice que torna essa questão viável. A questão, obviamente, de uma cobertura nacional, de um setor que contribui para a diversificação da economia, mas que agudiza ou no caso, está na linha de frente naquilo que é o calcanhar de Aquiles do próprio país, que é a situação do desemprego. Então, com certeza. Portanto, seguimos agora para o último tema forte desta edição de SES de março de 2025 do programa Política no Feminino. Falemos agora sobre a eleição da nova secretária-geral da OMA, Carlota Dias, portanto, o 8º Congresso Ordinário da Organização da Mulher Angolana, que terminou e reuniu no Centro de Conferências de Belas mais de 2.472 delegadas e delegações internacionais. Licenciada em Ciências da Educação e professora de profissão, Carlota Dias integra a 7ª Comissão de Trabalho especializada na Assembleia Nacional, dedicada à cultura, assuntos religiosos, comunicação social, juventude e desportos. Emília Carlota Dias tomou posse como deputada a 16 de setembro de 2022, foi a 2ª secretária da Mesa do Parlamento entre 2008 e 2012 e primeira secretária da Mesa entre 2012 e 2017 e a primeira vice-presidente no período de 2017 a 2022. Portanto, agora é a nova secretária-geral da Organização da Mulher Angolana. Kangimbona Nash, uma figura que não é nova, mas que passa agora a liderar a organização. Qual é a sua visão, principalmente em relação à modernização da organização, comunicação assertiva e, claramente, o crescimento da OMA? Primeiramente, eu gostava de felicitar a doutora Carlota Dias, não é verdade, por esse grande feito e dizer também que Deus abençoe rica e poderosamente, com muita sabedoria, discernimento, porque é um trabalho árduo, mas acima de tudo, o que mais me inquieta é no conhecimento, a nível da organização, de todas aquelas mulheres que ao longo dos anos dedicaram-se com alma, com toda a fortaleza, para que nós hoje pudéssemos estar aqui, digamos assim, no Política no Feminino. Essa é a minha inquietação. É preciso conhecer a doutrina. Ela tem muito trabalho pela frente. E olhar para a organização da mulher angolana não será só olhar para, digamos assim,
É verdade que todas as mulheres de Angola estão lá representadas, mas é preciso potenciar as mulheres na sua maneira de ser, na sua maneira de estar, com princípios e valores educacionais. Porque, e pensamos nós que o mais importante é olhar para as valências e para as competências das mulheres. A organização tem que se rever, não é verdade? Estão ali mulheres de vários estratos e aquelas que naturalmente ali estão. Não é a vaidade de ser da OMA Nacional, não é isso que o país precisa. Há uma responsabilidade enorme, porque o 2026 chega aí e nós, as mulheres, somos a maioria. É verdade que, por vezes, nós não somos bem interpretadas quando falamos, quando vamos dar uma opinião, então há sempre aquela dispersão do mau entendimento, ou então um caranguejar na sua maneira de ser e estar. Mas gostava de dizer que é preciso firmeza. É preciso firmeza, porque e quando nós tomamos posse, nós temos que usar o poder. Tem que haver disciplina. Aqui não há porque é prima ou amiga. Não é isso que a OMA se deve pautar. É por pessoas competentes para alavancar a organização. É verdade que a organização... Sente que algumas mudanças e reformas podem surgir com esta nova liderança. Que expectativas é que tem em relação a esta nova liderança da OMA? Eu tenho estado a falar muito sobre a formação das pessoas e por vezes sou mal interpretada. Eu tenho aqui de dizer, mas eu penso que é importante consciencializar as pessoas, as mamães, as jovens que lá estão e que nós possamos trabalhar. De facto, eu vou comunicar naquela linguagem. Eu penso que sim, porque eu tenho estado... Nós muitas vezes, e eu lembrei-me agora até de um grande escritor aqui de Angola, que é o Conceição Cristóvão, num tema que nós tivemos, olhar para o centro e para a periferia. Quem é a maioria? Então, é olhar para a maioria. O centro tem que ter a capacidade que não consegue fazer quando não vai buscar. Mas tem que ter pessoas com visão, no sentido de também dizer, não, primeira secretária, a secretária nacional, olha, tem que ter a capacidade de saber ouvir também. Isto é muito importante. Sim, porque quem quer o melhor para a secretária-geral tem que ajudá-la. Não é, na verdade, quer dizer, caranguejar a pessoa que ali está. É isso que nós pensamos, potenciar. E eu falo sempre, vamos formar a Diolinda, a Irene, a Lucrécia, a Teresa, né? Essas Lucrécia, Irene, Ingrácia, todas essas mulheres... É preciso potenciar. As pessoas têm que saber quem foram essas mulheres. Não é só estar na OMA. Não. Porque quando tiver autoconsciência do trabalho que elas fizeram, de tudo quando enfrentaram, eu ainda tenho estado a dizer, a Diolinda Rodrigues, eu me refiro dela porque foi uma grande escritora e que muitas também não sabem, uma grande ativista que já saía de Angola para viajar para determinados países, esteve nos Estados Unidos com Martin Luther King. Então, quer dizer, nós temos é que pensar, puxa, porquê? Qual era a inquietação das mulheres, as ativistas? Então, penso que quando... Na organização da mulher angolana, as pessoas tiverem essa consciência, mas é preciso formatar. É preciso. Eu sou professora, não é verdade? Querendo ou não, porque eu amo o meu país, eu sei o que é o meu país. Por amor de Deus. Por amor de Deus. Mas Maria... essa consciência, deixa-me terminar só, desculpa, essa consciência é importante. Faça a introspeção. Você está aí nesse lugar por mérito? Tenho dito. Maria Bolenfo, olhando para a Carlota Dias, a nova secretária da OMA, que mudanças estruturais se podem esperar com esta nova liderança, olhando para o empreendedorismo, a participação patriótica das mulheres, a educação principalmente, que mudanças? Bom, em primeiro lugar, eu vou parabenizar a organização por realizar, é como se fosse um aniversário, né? A realização do Congresso, mas desde a vez passada dizia que queria muito que houvesse concorrência, que houvesse, na verdade, eleição de 2, 3 candidatas, porque a OMA é uma organização do partido que governa o país há muito tempo. É preciso haver democratização interna, liberdade de expressão e uma literacia política. É importante que as mulheres tenham. Porque a mulher precisa libertar-se, precisa se determinar, precisa se acentuar. Por quê? Porque... para que elas apareçam. E aqui digo, ela simplesmente foi efetivada e talvez aí foi eleita simplesmente os órgãos, porque ela já foi como candidata e única.
Então, candidata única concorreu com quem? Então, já sabia quem é. Eu digo Porque a outra isso e é desistiu, verdade. não é? Conforme... Não, doutora Canguimba, a outra desistiu. Mas havia 3 candidatas. A comissão deveria trabalhar ou permitir as 3, porque ninguém sabia quem havia desistir. Há sempre que haver concorrência. A Angola demonstra, tem marcado o passo de democracia a nível nacional e internacional. E é bonito que a sua organização e o MPLA como partido que governa, a Jota não tiveram duplas candidaturas. Então estou aqui a dizer, a referir-me a OMA, como sendo mãe, eu espero que os próximos pleitos que seja mesmo com múltiplas candidaturas. E é necessário esse exercício, consciência, ver quem é. Porque nós não precisamos olhar para a múltipla candidatura como se bicho de 7 cabeças se tratasse. Não. E por que a outra desistiu? Como? Tinha outra que estava ali, podia dar oportunidade. Então, eu não concordo, mas digo, já está a acontecer, e é importante, isso é a verdade, deve ser dita, porque a OMA é um órgão que está dentro da Angola, e nós, como angolanas, mulheres, temos que nos representar a nível do mundo. Qualquer exercício que nós fizemos é a representação da mulher angolana, e a mulher angolana tem sido vista a nível nacional e internacional como uma mulher de veia. Então, é essa mulher que tem que estar aí. Não digo que ela não seja, eu estou-me a referir ao exercício democrático. E representa um órgão como esse, que as mulheres da Angola ou a OMA são democratas. Isso é que é o problema. Mas estão de parabéns, porque é mais um aniversário, porque quando se faz congresso é a renovação de mandatos, principalmente e coisa. A eleição do Comitê Nacional deve ser inclusão, não deve fazer com exclusão de outras. Tem que haver uma transição geracional. Por quê? Porque aquelas que estavam ali, aquelas que estão, pelo menos, tem que ter uma inclusão. Como? Tem que ter as comunidades, tem que ter também aquelas que, mesmo que não sabem ler, porque são essas que vão levar os assuntos para deponente, claro. Ou seja, esse impacto em relação ao desenvolvimento da pátria. Claro. E outro, agora o que a doutora deve fazer à OMA é garantir melhores serviços públicos. São mulheres, têm que defender isso. A representar verdadeiramente a mulher, não a OMA. A mulher. Representar e defender a situação do emprego, da saúde materno-infantil, da saúde mental, que tem existido frequentemente a nível da saúde. Como mulheres que somos, tem que trabalhar, porque ela levou uma bandeira da inclusão. Ela esteve na Assembleia, tem experiência de trabalhar na inclusão. E então é aí onde está o problema. Ela deve trabalhar na inclusão. Ela, quando estiver aí, porque ela representa o partido que governa, então ela tem que trabalhar contra, tem que defender o desemprego. Eu digo defender o desemprego, combater a pobreza. Eu digo... Reduzir a taxa de desemprego. Reduzir a pobreza. Tem rosto feminino. É verdade em Angola. Porque maioritariamente as pessoas que vivem em Ezungueira são mulheres. E senhoras uniparentais. Mulheres abandonadas, algumas com uma família largada. Então, é trabalho profundo, não simplesmente... Porque essas questões que nós estamos a ver aqui, eu vi que algumas estiveram ali, falaram do problema, da literacia, sim. Mas essa mulher já nasce sábia. Hoje os nossos pais dizem que quem o educou era analfabeta, mas ele transformou-se doutor. O problema não está na incapacidade, está na inclusão, está na como é que eu posso perceber essa mulher, como eu posso levantar a vir para aqui, para ter a visibilidade, evitarmos sermos caranguejos. Então, isso é que temos que deixar de ser. Gisela Duro, portanto, aqui essa construção das políticas públicas em Angola e agora com esta nova liderança de Carlota Dias, o que se espera? Que um resgate, e eu faço-me entender. Eu, quando mais nova, eu não sabia nada de MPLA, de UNITA, mas eu conhecia a OMA. Conhecia a Organização da Mulher Angolana. A OMA já foi o segmento mais forte do partido. O maior segmento do MPLA em Angola foi a OMA, onde crianças, adolescentes, jovens, oposição e não oposição sabiam o que a OMA representava, o que a OMA fazia e o que a doutora Bulevo pediu agora é o que realmente vivia-se. Se reviam na OMA. Nos bairros passava, o marido está a se comportar mal, vou te queixar na OMA. Tanto é que o indivíduo se comportava bem de falar, vou te queixar na OMA. Ou seja, uma autoridade. Sim, uma autoridade. Não é que a OMA tem o poder, não. Trabalhava, era aliada à direita e, obviamente, com os mecanismos legais que já haviam. E perdeu-se. Perdeu-se por quê?
E eu falo isso porque há uma organização angolana e todos nós temos acesso, porque há uma corrente de carreira política. Tem de se terminar, para esse segmento da OMA principalmente, e tem de se terminar com a carreira política e resgatar a essência da OMA. Claro. Está a falar aqui de missão, Gisela Duro, para que se perceba efetivamente. Sim, estou a falar de missão e porque os partidos têm esses segmentos mesmo. Tem o MPLA, que é o partido que essa organização pertence, tem a OPA, tem a JMPLA, tem a OMA. Esses são os segmentos fora do partido, que o partido é o partido e nós já sabemos como ele é composto. Obviamente a OPA sabemos e a Jota também, mas a OMA, por isso é que eu disse, a OMA, o termo é mesmo esse, a OMA já foi a trincheira firme do MPLA em Angola. Eu, Gisela Duro, 7, 8 anos, eu sabia o que era o que a OMA representava. Ou seja, então, deve focar-se mais nas questões sociais. Nas questões sociais. E equilibrar com a mobilização política. E o que a doutora Canguimbo falou, e eu subscrevo o discurso, a abordagem da doutora Canguimbo, que foi no sentido de trabalhar com as bases com Angola. Sinceramente, o histórico político, nesse caso do secretariado da OMA está disponível e o MPLA, eles são muito bons nisso, de dar o acesso. Mas quem são essas pessoas? Conhecem Angola? Conhecem cidadãos? Nós estamos a falar de uma OMA que ouviu-se mais a voz da primeira-dama falar no caso dos abusos sexuais do que da OMA. Onde é que está a OMA? Mas perdeu-se. Perdeu esse papel relevante. Perdeu esse papel relevante e tem de se admitir. E eu acho interessante fazer-se essa admissão a nível mesmo interno da organização para poderem dali alavancar. E não vai ser difícil porque ela já tem um histórico. A OMA tem bases, mas se acabamos com as carreiras políticas, há outros segmentos do partido para se fazer isso. Por isso é que é uma organização da mulher angolana, ou seja, a OMA dentro do partido é um segmento, mas nós vemos que tem deputadas, que tem pessoas que trabalham na sociedade dentro do partido. Mas para aquele segmento da OMA é necessário trabalharem como organização da mulher angolana, em prol da mulher angolana. Quem é a mulher angolana? Quais são os desafios que essa mulher angolana enfrenta? Estamos a falar de pessoas e somos defensoras da academia, sim, mas às vezes nós não precisamos de uma mamã da OMA que lê. Ou que escreve, nós precisamos de uma mamã da OMA que tenha uma orientação para lidar com pessoas analfabetas, com mulheres que não têm letramento, para lhe fazer entender. Às vezes nós não precisamos de uma mamã da OMA, de uma mulher da organização que vem me falar apenas de como entrar na faculdade ou não, mas do empreendedorismo básico, daquela questão básica, daquela questão da própria higiene pessoal da mulher. Eu estou a falar de questões triviais, que eram essas coisas que a OMA pegava e que faziam da OMA tão forte. E isso desapareceu. E desapareceu porque... Então espera que resgate. Sejam dados. Na verdade, a palavra... E desculpa só se me permite, é potenciá-las, está a perceber? E foi bem eu logo na minha fala, no início, disse que a mulher vai estar de sociais. Claro que nós, porque é preciso ter essa visão geopolítica do ponto de vista social e até do ponto de vista espiritual. Porque nós, quando vamos para um mercado do 30, para um DIRA, claro, tu tens que ter tato. Sim. Pedagogicamente falando, sim, está a perceber? Sim. Então, esta é a minha maior inquietação enquanto cidadã. E também, na verdade, e tem que resgatar as pessoas, não perdê-las, aquelas que no passado fizeram qualquer coisa, perdendo essas peças, eles se perdem, porque você não tem o conhecimento do verdadeiro caminho onde deves trilhar. Não estou a dizer que as pessoas atuais não são. E falamos aqui muito bem, quando eu digo não que conhecemos. Garantir, ele deve representar verdadeiramente a mulher. É isso que eu disse. A representação verdadeira da mulher não passa pelos quadros de doutoramento, não. É mesmo da base onde tem que vir buscar. Aquelas mulheres que vão para a comunidade. Eu digo, por exemplo, a doutora Canguimbo, que é muito bem conhecida. A OMA deve aproveitar essa senhora. Sim. E nós aproveitamos claramente a vossa presença aqui e eu gostava de agradecer uma vez mais. Maria Bulenvo, muito obrigada pela sua presença nesta edição do Política no Feminino. Gisela Duro, muito obrigada uma vez mais pela presença. Canguimbo Morenas,
Boa noite e muito obrigada. Obrigada, foi um Excelente prazer estar descanso consigo. a todas. E a todas as colegas Portanto, também. assim que esteve desse lado a acompanhar esta edição de 6 de março de 2026 do Política no Feminino, a nossa gratidão. Já sabe que regressamos daqui a sensivelmente 7 dias com mais temas fortes. Hoje falamos sobre o Presidente da República que defende continuidade da luta contra a corrupção e a impunidade. Na abertura do ano judicial foi também tema. O Ministério do Interior cria programa de apoio ao utente para a emissão de passaporte e carta de condução. Angola produz 30 mil toneladas de frango e Carlota Dias é a nova secretária-geral da Organização da Mulher Angolana. Portanto, boa noite, excelente descanso e até o próximo Política no Feminino.